alcançar. A de atualidade, a de aprovar. A de ação, a de acreditar. A de aprender, a de acertar. A de atenção, de acolher, de avançar. A de atitude, de atuação, de adiantar. A de aprovado, de amanhã, de acrescentar. A de aridição. Colégio Ari de Sá, a de aprovação no vestibular. Caros internautas, sejam bem-vindos. Estamos de volta com mais uma temporada do programa Ari de Sá no ar. Um programa que leva até você resolução de questões para o Enem, feito pela melhor equipe de professores, a equipe de professores do Colégio Ari de Sá. Falando em professores, hoje nós teremos um encontro com linguagens e humanas e os nossos queridos professores Bruno Maia e o professor Fernandes. Sejam bem-vindos. Olá, caros internautas. Olá, Ariane, tudo bem? Professor Fernandes. E estamos aqui hoje para a gente bater um papo, né? Revisando mais alguns assuntos sobre gêneros, né? Tipologias textuais, a ideia de encontrar humor, encontrar a crítica dentro de determinados gêneros, características desses gêneros e garantir para você não só conhecimento, mas toda a segurança e a tranquilidade que você precisa para chegar lá no momento do certame e fazer uma boa prova. Não é não, professor Fernandes? Sim, e outra coisa, o que foi trabalhado ao longo do ano, você já assimilou, já guardou. O que a gente está fazendo aqui é te relembrar algumas temáticas que são consideradas relevantes, importantes para a prova que se avizinha. Então, assim, relaxa, tranquilo, só acompanha o raciocínio, né? Não precisa mais você ter naquela atenção, né? Já que você trabalhou o ano inteiro para isso. Então, agora é só curtir essa revisão, se preparar, fazer uma revisãozinha com tranquilidade, que com certeza no domingo você vai ser presenteado com uma bela prova. Bora trabalhar, Bruninho? Vamos lá. Para quem ainda não baixou o nosso encarte, acesse o site aridesá.com.br/ari no ar. Você encontra as questões da aula de hoje nas páginas 13 e 14. Vamos começar, professores? Vamos lá. Iniciando pelo professor Bruno Maia, questão de número 1. Vamos lá. Questão de número 1 é uma questão que traz uma tirinha e a gente tem que estar ciente de que esse tipo de linguagem é bastante recorrente nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Tirinha, charge, cartoon, não é? Pela questão da diferenciação, pela questão da sequenciação historiográfica. Se você pegar, por exemplo, vamos só relembrar aqui a ideia de tirinha, charge, cartoon, para a gente saber diferenciar. Tirinha é fácil de identificar porque você vai ter uma sequência historiográfica, uma narrativa feita aliando o código verbal e não verbal, usando linguagem escrita e linguagem simbólica, imagens. Na tirinha você tem uma introdução, desenvolvimento e um desfecho. Na charge e no cartoon nós temos uma apreciação crítica. Então qual foi a ideia que a tirinha procurou promover? Um personagem chegou, disse que ela não seria capaz de fazer alguma coisa, depois saiu. Essa personagem mostrou que era capaz não só de fazer aquilo, como era capaz de fazer de forma extremamente grandiosa. E ao final ainda disse que a juventude é uma caixinha de segredos. Então ele diz, a vida guarda surpresas. Olha aí, interessante o item A, já começa correto, mas ele diz que nem sempre são positivas. A surpresa foi positiva, então o item A já está completamente descartado de ser a nossa resposta. B. Os jovens não acreditam em sua capacidade de transformar o mundo. Pelo contrário, no item mostrou que a juventude é essa caixinha de segredos extremamente positivos. O item C. Os sonhos só se tornam realidade quando são creditados, ou seja, quando recebem crédito por toda a sociedade. É um item até certo ponto extrapolado, porque não é bem o que a tirinha procura promover dentro dessa sequência historiográfica. O D. A juventude tem um potencial para se desenvolver que nem sempre aparenta ter. Pronto, está aí a nossa resposta. Esse potencial foi representado na penúltima tirinha, quando ela abriu o par de asas. Por que não aparentava ter? Porque você vê que o personagem que chega contestando o potencial da Graúna diz, olha, você já é de uma geração que não tem asas, você nunca vai poder voar. E aí ele mostra que, embora a aparência dissesse uma coisa, a realidade era completamente diferente. E o item é, os mais velhos têm consciência da força criadora e da capacidade crítica dos mais novos. Item também completamente absurdo, que destoa do que a tirinha nos propõe. Realmente a primeira questão, o item D, de dar tudo certo, é a nossa resposta, ok? Obrigada, Bruno Maia. Anote no seu encarte, questão de número 1, item D. E agora vamos para a próxima questão com o professor Fernandes. Bora lá, moçada, questãozinha de número 5. Buscar aí no encarte. Em um discurso proferido em 20 de maio de 2011, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pronunciou-se sobre as negociações relativas ao conflito entre palestinos e israelenses.
propondo o retorno à configuração anterior à Guerra dos 6 Dias. Guarda aí, essa guerra 1967, certo? Sobre o contexto relacionado ao conflito mencionado, então ele quer que eu volte as vistas para a Guerra dos 6 Dias, certo? Devemos inferir que, bora lá, moçada, o que a gente quer de você nessa questão? Queria só que vocês relembrassem comigo, algumas turmas a gente não fez isso, eu vou rabiscando aqui porque também eu me perco. Eu quero que você vá anotando junto comigo, vou anotar aqui com você. Primeiro passo, você quer discutir judeus palestinos? Discuta o movimento chamado de diásporas. Então, o que é uma diáspora? Um processo de dispersão, né? Diáspora, quando os hebreus serão obrigados a saírem da sua Canaã, da sua terra prometida. Então, a diáspora, nós temos 2 grandes diásporas na história. A diáspora de 587 anos antes de Cristo, onde nós temos Nabucodonosor II invadindo a região, dando início ao que a gente chamou de quê? De cativeiro da Babilônia. Perfeito? É o primeiro processo. O segundo processo que nós temos da diáspora se deu 70 anos depois de Cristo. Quando? Quando os romanos destruíram a cidade de Jerusalém, certo? 70 anos depois de Cristo, restando-lhes apenas o Muro das Lamentações. Bom, vamos lembrar, se eu tenho uma diáspora, se eu tenho um processo de diáspora de dispersão, em 1897, através de Teodoro, nós tivemos uma convenção na Basileia e nessa convenção foi discutida o chamado movimento sionista. O que prega o movimento sionista? O contrário da diáspora. Se a diáspora é dispersão, o movimento sionista seria o retorno dos judeus à sua Canaã. Fernandes, como é que eles fizeram isso? Criaram um fundo internacional de judeus, onde eles compravam terras palestinas e montavam seus kibbutzim, suas fazendas coletivas. Bom, já que é para lembrar, 1917, há 100 anos atrás, nós tivemos a famosa Declaração de Balfour. Fernandes, o que foi essa tal Declaração de Balfour? Declaração de Balfour foi uma declaração realizada e proferida pelo primeiro-ministro britânico Balfour, na qual o Reino Unido passaria a apoiar o movimento sionista, certo? A rainha da Inglaterra veio com bons olhos a volta dos judeus a Canaã. Lembrar, ele jamais prometeu um Estado judeu, apenas um lar, certo? Então voltem que serão bem recebidos. Já que é para lembrar a brincadeira, vamos para 1947. Em 1947, nós tivemos a chamada Partilha da ONU. A Organização das Nações Unidas receberá exatamente o território palestino das mãos britânicas para fazer a sua partilha. Partilha da ONU, moçada. 56,7% dos territórios ficaram nas mãos dos judeus, 42,6% nas mãos dos palestinos e 0,7% nas mãos exatamente internacionais, que seriam Jerusalém, uma cidade neutra internacionalmente. Traduzindo, 56% dos territórios nas mãos dos judeus, 42% palestinos. Traduzindo, nós tínhamos uma menor quantidade da população judaica, menos de 30%, porém, predominantemente o território palestino estaria nas mãos dos judeus. Evidentemente que isso vai gerar reações. Bom, 1948, aí vamos para as guerras. Bora para as guerras? 48 nós tivemos a primeira guerra entre judeus e palestinos. Quando? Quando o Ben Gurion, futuro governante de Israel, anuncia em maio a criação do Estado dos judeus. Estados Unidos e a União Soviética soberanamente reconhecem o processo e aí se deflagra uma guerra dentro da região da Palestina. Os palestinos não aceitam e começam a sofrer com a guerra com judeus. Apenas por que sofrer? Porque judeus tinham muito mais recursos e eram mais preparados militarmente. Nesse momento, nós teremos a chamada Liga Árabe capitaneada pelo Egito, Jordânia, Síria e Líbano, que vão atacar exatamente Israel. É a primeira grande guerra, a guerra pela criação do Estado de Israel. A guerra termina com Israel ampliando o seu território, mas também Jordânia vai controlar a Cisjordânia, Egito controla a faixa de Gaza, como forma de impedir um maior avanço por parte de Israel. Essa é a primeira guerra, a segunda guerra, 56. Anote, 56, Gamal Abdel Nasser, o líder egípcio, vai nacionalizar o canal de Suez em 1956, iniciando uma guerra entre Egito contra a Inglaterra, França e Israel. Termina a guerra com Egito conseguindo nacionalizar o canal. Claro, negociação intermediada e capitaneada pelo governo norte-americano de Dwight Eisenhower. Vamos seguir, moçada. 67 nós temos a chamada e famosa Guerra dos 6 Dias, essa que foi colocada no texto. Barack Obama disse, vamos restabelecer os limites e fronteiras para o período anterior à Guerra dos 6 Dias. Galerinha, Guerra dos 6 Dias foi uma guerra em que Israel entrou em confronto com 3 grandes potências. Quem eram as 3? Entrou em confronto com o Egito, dominando a península do Monte Sinai e a faixa de Gaza,
dominou a Jordânia e Jerusalém, tirando da região da Cisjordânia, e conquistaria as colinas de Golã, nascente do Rio Jordão, junto à Síria, certo? Então, quando o Obama diz, vamos restabelecer o limite de fronteiras, eu estou querendo que Israel abra mão de Cisjordânia e que abra mão da faixa de Gaza e da apropriação à cidade de Jerusalém, certo? Particularmente, as colinas de Golã muitas vezes não entram nesse mérito de discussão. Em 73, nós tivemos o conflito chamado Guerra do Yom Kippur. Guerra do Yom Kippur é a Guerra do Dia do Perdão, quando a Liga Árabe atacará Israel na tentativa de reconquistar os territórios perdidos em 67. Moçada, se há que é para lembrar, vamos lembrar direitinho. Em 78 nós temos um acordo. Esse acordo é chamado de Acordo de Camp David. Esse acordo de Camp David, capitaneado pelo presidente norte-americano. Fernandes, quem era o presidente americano? Jimmy Carter. Jimmy Carter vai intermediar um acordo entre Begin, primeiro-ministro de Israel, e Anwar Sadat do Egito. Qual era a particularidade do acordo? Israel vai devolver a Península do Monte Sinai em troca da garantia e do respeito soberano ao seu Estado diante do Egito. Isso foi feito e, a partir daí, o Egito será expulso da Liga Árabe. E o outro acordo importante para a gente é chamado de Acordo de Oslo, que foi intermediado pelo presidente norte-americano Bill Clinton em 1993. Esse acordo foi assinado entre Isaac Rabin, que governava Israel na época, e Yasser Arafat, líder da OLP, Organização para a Libertação Palestina. Bom, só para a gente findar aqui, você tem a Intifada. Intifada é uma luta da população com paus e pedras, um levante popular com armas rústicas contra Israel. A primeira Intifada, 87, lutava contra os assentamentos judaicos em Gaza. Aí surge o grupo Hamas, né, que foi apoiado na época pela Irmandade Muçulmana Egípcia. Nós temos a segunda grande Intifada, em 2000, quando Ariel Sharon, o ex-general de Israel, que liderou a invasão ao Líbano em 82. Ele visita a região das Mesquitas e foi considerado uma provocação por parte dos palestinos. Uma segunda intifada. E a última intifada, evidentemente, em 2015, após Israel bombardear a faixa de Gaza, né, mais de 3 mil mortes, nós começamos a ter a chamada intifada das facas, o esfaqueamento de judeus, certo, pelos palestinos. 3 grandes intifadas, que é esse levante. Galerinha, feito esse contextozinho, voltamos à questão, por gentileza. A letra A, ele diz: a criação do Estado de Israel em 48 marcou o início de um período de instabilidade no Oriente Médio, pois significou o confisco dos territórios do Estado palestino, que existia, nunca existiu o Estado palestino, por gentileza. Tranquilo? O território foi dominado uma parte pela Turquia, durante muito tempo, até 1918, findada a guerra, o território é cedido ao Reino Unido. B de bola, nós temos a Guerra dos 6 Dias, inserido no contexto de outras disputas entre árabes e israelenses, por conta de reserva de petróleo. Por gentileza, não existe petróleo na região. Não confunda o Oriente Médio, onde você tem a maior reserva do mundo de petróleo, onde você tem uma Arábia Saudita com 267 bilhões de barris de petróleo, com a Palestina que não tem esse recurso. Letra C, ele diz: a Guerra dos 6 Dias significou a ampliação do território de Israel, sim, com a anexação de territórios citados por a gente agora há pouco, justificada pelos israelenses como uma guerra preventiva. Pode gabaritar para a gente a letra C, perfeito? A letra D, ele diz que Obama toma uma postura tradicional não, certo? Porque à medida que ele pede para Israel desocupar, ele está indo contra o tradicional apoio norte-americano. Quem está com a postura tradicional nesse momento é Donald Trump, certo? Que rompe com o Irã, certo? E começa a se alinhar novamente com a política do Oriente Médio, a partir exatamente da Arábia Saudita, que está bipolarizando o Oriente Médio com o Irã, né, de Hassan Rouhani. E a letra E, faixa de Gaza passou a ser controlada pelo Hamas, partido que chegou ao poder com apoio americano, pelo amor de Deus. O Hamas realmente chegou ao poder, Hamas chegou ao poder em 2005, uma eleição, em 2006 ele assumiu o poder, só que nesse momento já foi assinado o acordo há 2 semanas atrás e ele vai estar entregando o poder a Mahmoud Abbas, do grupo Al-Fatah, que controla historicamente a Cisjordânia. Moçada, questão de número 5, por gentileza, letra C. Obrigada, professor Fernandes, pelas contribuições, ratificando questão número 5, item C. E agora vamos dar continuidade com o professor Bruno Maia. Mas olha para esse rapaz falando aqui, eu me questiono, Google para quê, né? Rapaz, aqui é um... Para eu aprender um pouquinho. Poço de informação aqui, professor Fernandes aqui. Aprendi aqui nesses minutos que talvez eu não tenha aprendido na vida inteira sobre geografia, mas vamos lá. Questão de número 2. Receitas de vida por um mundo mais doce. Pé de moleque, ingredientes. 2 filhos que não param quietos, 3 sobrinhos da mesma espécie, um cachorro que adora uma farra, um fim de semana ao ar livre. Modo de preparo.
Junte tudo com os ingredientes do açúcar natural e mexa bem e deixe descansar. Não as crianças, que não vai adiantar. Sirva imediatamente, porque pé de moleque não para. Quer essa e outras receitas completas? Entre no site. Essa receita tu mandou pro Kelton, foi? Professor Kelton, um abraço aí. Pai recentemente, né? Mas ele dobrou a a receita. São quatro agora. É. Vamos lá. O texto é resultante do hibridismo de dois gêneros textuais. A respeito desse hibridismo, vamos lá. Vamos diferenciar aqui uma coisa. Eu tenho uma concepção de texto que é a de tipologia textual e tenho uma concepção de gênero. Tipologia é a concepção base, é a definição base de um texto. Quando eu falo de tipos textuais, eu estou falando de narração, eu estou falando de descrição, de dissertação, de injunção, certo? E tudo que derivar disso aqui você vai chamar de gêneros textuais. Por exemplo, quanto ao tipo textual narração, que gêneros dentro da narração eu vou encontrar? Eu tenho o conto, a crônica, a novela, o romance, o épico, a saga, enfim. Dentro, por exemplo, da dissertação, eu tenho a dissertação expositiva, a dissertação argumentativa, enfim. Ele fala aqui do hibridismo de dois gêneros textuais. Aqui dentro eu tenho uma propaganda, certo? Uma campanha publicitária dessa marca aqui, Naturale, uma campanha de açúcar, e tenho um texto injuntivo ou injunção. Guarde esse nome. Quando você fala em texto injuntivo, você lembra automaticamente de instrução, certo? Beleza. Quais são comumente os textos injuntivos que nós temos? Nós temos de caráter injuntivo uma bula, uma receita, um manual de instruções, enfim. Bruno, como é que eu reconheço que um texto tem o caráter injuntivo? Por dois fatores. Aí a gente aproveita e vai puxar o gancho para outro assunto, que são as funções da linguagem. Mas quais são os dois fatores que marcam o texto injuntivo? Primeira coisa, eu vou ter o uso de verbos no imperativo. O que é um verbo no imperativo? É um verbo que designa a ideia de ordem, desejo ou pedido. E eu tenho isso aí? Vai lá no preparo, ele diz junte, mexa, deixe. São pedidos, isso aí são verbos no imperativo. Qual é o segundo critério que marca a questão do texto injuntivo? O uso da segunda pessoa. Ele está falando com o interlocutor, ele fala com quem recebe a mensagem. Afinal de contas, você está mostrando alguma coisa para alguém. Mas aí ele diz o seguinte, qual é a lógica de fazer esse hibridismo, essa mistura, misturar propaganda com injunção? Ele brincou, ele metaforizou aí uma receita que utiliza o açúcar natural, mas ele usou a ideia do pé de moleque, misturando o conceito denotativo, o sentido real, com o sentido figurado da expressão, falando que crianças não param, estão sempre brincando, pé de moleque está associado a essa loucura que é a vida com a criança. Mas qual é o gancho que eu quero fazer, aproveitando aqui, puxando essa sardinha? Eu falei em injunção, eu falei em propaganda, eu falei em falar com o leitor. Esse hibridismo aqui, moçada, puxa automaticamente uma função da linguagem que a gente chama de função conativa ou função apelativa, que é aquela função da linguagem que está centrada em chegar ao receptor. Ela é típica das propagandas. Bruno, e propaganda tem esse negócio também de imperativo? Claro, por isso que na propaganda você vê expressões como compre, participe, parcele, venha conhecer. Além de falar diretamente com o receptor da mensagem, a propaganda usa também o imperativo. E foi o que aconteceu aqui. Ele brincou com a ideia da receita, com a ideia da injunção, mas ele associou isso a uma propaganda. Para quê? Para divulgar, para mostrar o produto. Tranquilo? Não foi a mesma ideia que você encontra nessa receita, não é a mesma ideia de uma receita de bolo. Você ali tem uma instrução, tá? Estão lhe ensinando a fazer alguma coisa. Então ele diz, ó, o texto é resultante do hibridismo de dois gêneros textuais. No caso, a propaganda e a receita. A respeito desse hibridismo, observa-se que há, item A, a receita mistura-se ao gênero propaganda com a finalidade de instruir o leitor. Olha, embora a receita normalmente tenha a finalidade de instruir, nesse caso, justamente por estar associada à propaganda, a finalidade principal é promover o produto. É a lógica de todo texto publicitário. B. Receita é utilizada no gênero propaganda a fim de divulgar exemplos de vida. Não, esse negócio de usar exemplos de vida, embora a gente use isso como um recurso, às vezes argumentativo, ou às vezes um recurso de apelo sentimental, mas não é o foco nessa situação aqui não. C. A propaganda assume a forma do gênero receita para divulgar um produto alimentício. O açúcar que foi divulgado aqui, o açúcar natural. Então aí tem o item C é o nosso item correto. Mas vejamos os outros. O D. A propaganda perde poder de persuasão ao assumir a forma do gênero receita. Pelo contrário, quando ela brinca com essa ideia, ela se torna até mais simpática, se torna mais próxima do leitor. Então ela não perde poder de persuasão. Pelo contrário, ela ganha muito mais.
E o item E, a Receita está a serviço do gênero propaganda ao solicitar que o leitor faça o doce. Não é para solicitar exclusivamente, é mais para divulgar, porque você não é obrigado a fazer. Mas você, quando lê, ganha-se essa simpatia em relação ao produto. Realmente, o item C de certeza de aprovação é a resposta da nossa questão de número 2. Então, se me permite, professor, em um tom imperativo, eu digo, anote no seu encarte o item C, a questão de número 2. E agora vamos para o professor Fernandes. Bora lá, né? Vamos lá, professor Fernandes. Moçada, questãozinha 6. Questão 6, ele diz assim: o mundo está em movimento. Dinâmicas que demarcam o cruzamento entre a ordem e a desordem mundial produzem territórios e redes cada vez mais fluidos, servindo tanto para unir como para fragmentar recortes espaciais da geopolítica internacional. Considerando os recentes fatos que simbolizam as mudanças anunciadas, devemos inferir que o Brexit, isso é, a decisão do Reino Unido. Moçada, em primeiro lugar, o que é Reino Unido? Reino Unido da Grã-Bretanha. O que é um Reino Unido da Grã-Bretanha? É a união de duas ilhas na Europa. A ilha britânica, ou Bretã, certo? Que é composta exatamente por País de Gales, composta pela Escócia, composta pela Inglaterra, certo? Associado exatamente à ilha irlandesa, onde hoje eu tenho a Irlanda e a Irlanda do Norte. Então, Irlanda do Norte está anexada a esse tal Reino Unido, perfeito? Então, primeira observação é isso. É uma vitória de políticos progressistas e liberais britânicos que nunca aceitaram o projeto de integração. Espera aí. Quem nunca aceitou o processo foram os conservadores, certo? Os conservadores não aceitaram historicamente esse processo, não aceitaram a perda de soberania, não aceitavam estarem subordinados a um parlamento europeu, jamais admitiram a perda, inclusive, da sua moeda. Até hoje, a Inglaterra nunca havia substituído a sua libra esterlina pelo euro, certo? A Inglaterra ela não entra no espaço Schengen, no espaço de livre circulação. Mas, moçada, essa questão é interessante. É falso o item, mas essa questão é interessante para a gente pensar numa outra situação. Eu quero que você pegue a tal da União Europeia. A União Europeia ela vai surgir constitucionalmente, né? Ou melhor dizendo, institucionalmente, em 57, no Tratado de Roma, certo? Portanto, há 60 anos. É interessante que vocês vejam o nascimento do maior bloco econômico do planeta, certo? 1967, unem-se Alemanha Ocidental, França, Itália, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Cria-se esse bloco. Esse bloco vai recebendo ao longo desse período 28 nações. Mas o que você precisa lembrar e não esquecer mais? Momentos cruciais dele seriam em 1991, certo? Na verdade, dezembro de 1990, ratificado em fevereiro de 91, entrando em vigor em 1º de janeiro de 92, o chamado Tratado de Maastricht. O Tratado de Maastricht substitui a antiga denominação do bloco, chamada de MCE, Mercado Comum Europeu, para a União Europeia. Está claro isso? Então, em 1992, entrou em vigor o Tratado de Maastricht com o nome União Europeia. Vamos lembrar mais, 1997, é criada a PESC, a Política Externa de Segurança Comum, assinado pelo Tratado de Amsterdã, na Holanda. A partir daí nós teremos a criação do chamado Espaço Schengen. O que é o Espaço Schengen? O espaço de livre circulação de pessoas dentro dos países associados. Beleza? Tranquilo? Vamos direto para outro ponto fundamental do bloco. 2002. 2002, moçada, nós teremos a zona do euro, ou eurozona, sendo criada na região da União Europeia. Vamos lembrar que essa eurozona entra em crise em 2009. Entrou em crise, Fernandes, entrou uma crise econômica na Europa, onde nós teremos a criação, em 2009, do que se convencionou chamar de PIGS, P-I-I-G-S. PIGS, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Fernandes, isso aqui não é porquinho em inglês? Exatamente porque são economias sujas. Por que sujas? Porque burlaram o princípio do acordo que foi acertado exatamente em 2002, durante a zona da criação do euro. Qual era o princípio básico? O compromisso e a responsabilidade no controle de gastos e do endividamento dos países. Esses países tinham uma dívida tão alta, que comprometeram exatamente a questão social do Estado. É a partir de 2009, portanto, que a gente começa a ver a troika, um tríplice poder contra exatamente esses países que burlaram esses princípios, certo? Fundo Monetário Internacional, certo? Cai em cima do bloco. O próprio Parlamento Europeu, o Banco BCE, o Banco Central Europeu, sediado em Frankfurt,
passam exatamente a impor a alguns países, em particularmente a Grécia, planos de austeridade fiscal, fisco, contas do governo, o que ele gasta, o que ele arrecada. Então eu quero austeridade, eu quero rigidez, eu quero controle. Essa é a palavra mágica. Perfeito? Quando a gente fala ainda de União Europeia, lembremos a crise dos refugiados, certo? Que é deflagrada e potencializada a partir da crise da Síria, a crise do Afeganistão, a crise do Iraque, Síria, Estado Islâmico, Afeganistão, invasão americana em 2001. Por que não falarmos da questão pertinente ao continente africano, da Eritreia, certo? Onde Isaías Alafor, que o ditador, ele vai fazendo perseguições na região. Por que não falarmos da Somália, onde recentemente o grupo Al-Shabaab fez mais de 500 vítimas? Por que não falarmos de uma Etiópia, do grupo Oromo, certo? Por que não falarmos dos movimentos primaveris na Tunísia, na Líbia, certo? No Egito, no Iêmen, na Síria? Presidentes como Ben Ali, presidentes como Hosni Mubarak, presidentes como Ali Abdullah Salem, certo? Que serão depostos e decapitados, no movimento decapitado no sentido político, claro, evidentemente, dos seus respectivos países. Toda essa massa migra para onde? Para a Europa, deflagrando a grande crise migratória de refugiados. No item B de bola, ele diz: triunfo de Donald Trump nas eleições presidenciais norte-americanas significa igualmente a vitória do neoliberalismo, certo? Fundado sobre os princípios do livre comércio, da globalização. Peraí, hoje muitos autores, muitos sociólogos começam a perceber o crescimento de movimentos anti-globalização a partir de uma diretriz de Vladimir Putin, da Rússia, a partir do crescimento da extrema-direita europeia, certo? Entre elas capitaneada por Marine Le Pen na França, que perdeu as eleições recentemente para Macron, certo? E a questão exatamente dos Estados Unidos. O Donald Trump não assina, não ratifica o acordo transpacífico, aplaude o Brexit, começa a tentar boicotar a questão do NAFTA. Então ele tem um movimento de um politicamente isolacionismo, que vai contra exatamente até o que então os americanos pregavam, certo? A integração, a globalização, a construção de blocos econômicos, certo? Qual é o propósito dele? Gerar o empreguismo, proteger a concepção do nacionalismo. Essa é a ideia de Donald Trump. Bora para o item C. No item C ele diz: conflitos sobre os diversos agentes políticos e econômicos que reproduzem a guerra civil da Síria, de Bashar al-Assad, o alauíta xiita. Lembremos que o pai dele, Hafez al-Assad, do Partido Baath, Partido Socialista Árabe, assume o país em 1970, certo? A partir dali nós temos uma guerra entre xiitas, que representa a força do governo, né? Alauíta xiita al-Assad, contra sunitas e curdos, que agora está sendo cada vez mais fortalecido por uma terceira via, digamos assim, de oposição, que é o chamado e famoso Estado Islâmico, ou ISIS, Estado Sunita Iraquiano e Sírio. Perfeito? Pode gabaritar para mim a letra C, certo? No item D, o que está falso? Rússia, um histórico agente da geopolítica mundial, alterou sua estratégia militar e não mais se coloca como potência. Pelo amor de Deus. A chegada exatamente em 99, enquanto primeiro-ministro e posteriormente enquanto presidente Vladimir Putin, recoloca a Rússia, sim, no âmbito geopolítico internacional, enquanto volta de grande potência, peitando nações como os americanos, na crise da Geórgia, na crise da Síria, particularmente. E a letra E diz: grande fluxo migratório de pessoas que fogem de crises econômicas e políticas na Venezuela, onde a direita de Nicolás Maduro, gente, pelo amor de Deus, a Venezuela desde 99, com a vitória do senhor Hugo Chávez, o coronel, vivencia uma esquerda, certo? Uma esquerda bolivarianista, certo? Então já está absurda a letra E, eu nem vou perder tempo para não tomar o tempo de vocês. Então, gabarito da questão de número 6, C. Você que chegou agora, estamos diretamente dos estúdios do Arid Sá no ar e já resolvemos as questões 1 e 2, 5 e 6, dando continuidade agora ao professor Bruno Maia. Vamos lá, mais uma questão aqui, questãozinha ainda sobre gêneros textuais e características específicas. É interessante porque ele começa essa questão de número 3 com um fragmento de uma música intitulada Querido Diário, do grande Chico Buarque. Hoje topei com alguns conhecidos meus, me dão bom dia, cheios de carinho, dizem para eu ter muita luz, ficar com Deus, eles têm pena de eu viver sozinho. Hoje o inimigo veio me espreitar, armou tocaia lá na curva do rio, trouxe um porrete a mó de me quebrar, mas eu não quebro porque sou macio, viu? E ele pergunta o seguinte: uma característica do gênero diário que aparece na letra da canção de Chico Buarque é o ou a. Vamos lá. Observando algumas características que estão presentes aqui nesse texto, nós temos uma música, um texto de caráter lírico. Você já observa que esse texto começa com o uso da primeira pessoa. Hoje topei com alguns conhecidos meus.
Então ele já está falando de si. O eu lírico, ou eu poemático, como você preferir chamar, ele está se manifestando para mostrar o que ele sente. Então esse uso da primeira pessoa, você já anota aí. Presença notória da função emotiva da linguagem, ou simplesmente função subjetiva, ok? Outra coisa que você observa é a presença de uma preocupação estética. Ele coloca no poema rimas, meus rimando com Deus, carinho com sozinho, ou seja, são rimas ricas, viu? Você rimou meus, que é um pronome possessivo, com Deus, que é um substantivo, e você rimou carinho, que é substantivo, com sozinho, que é um adjetivo. Quando eu rimo palavras de classes gramaticais diferentes, eu tenho as chamadas rimas ricas. Se forem rimas pobres, é quando eu rimo palavras de mesma classe gramatical. Por exemplo, amar e cantar, ok? Sozinho e pertinho. Então, assim, seriam ideias de caráter adjetivo. Então, quando são de mesma classe gramatical, rimas pobres, classes gramaticais diferentes, rimas ricas. Além disso, ele promove uma espécie de narração. Ele está mostrando o que aconteceu no dia a dia dele. Então, o eu poemático, ele está querendo desabafar. Olha o título do poema, da música do Chico Buarque, Querido Diário. Então, a presença da primeira pessoa é notória e a presença de um desabafo, uma tentativa de mostrar, através de uma narração dessa rotina, as características do dia desse eu lírico, desse eu poemático. Aí ele diz, uma característica do gênero diário, que aparece na letra canção de Chico Buarque é a. O diálogo com interlocutores próximos. Na verdade, ele até fala com o leitor, mas isso não é um traço do diário, não é uma característica natural do diário. Isso aí foi um recurso a mais encontrado pelo Chico Buarque para dar essa ideia de aproximação entre a música e o leitor. B. Recorrência de verbos no infinitivo. O que são verbos no infinitivo? São aqueles verbos que assumem a forma nominal. São 3 tipos de forma nominal que eu tenho para o verbo. Eu tenho o gerúndio, que é aquela terminação em NDO, amando, sofrendo, sorrindo, partindo. Eu tenho o particípio, que é aquela terminação em DO ou DA, se for particípio regular, amado, comido, partido, sorrido. E tem o particípio irregular, que não tem uma regra específica. Por exemplo, o particípio do verbo fazer não é fazido, não existe, é feito. Agora tem alguns casos que geram até dúvida no pessoal. O pessoal tem uma mania de errar esse caso, o particípio do verbo trazer. Muita gente diz erroneamente, né, ele foi trago. Não existe esse particípio, ele foi trazido. Por mais estranho que pareça, é o particípio do verbo trazer. E nesse caso aqui, eu tenho muitos verbos no infinitivo? Tenho, porque o infinitivo é o nome do próprio verbo. Amar, sofrer, partir, sorrir. Olha aí, ó, ficar, viver, espreitar, quebrar. Mas, embora eu tenha muitos verbos no infinitivo aqui, isso não marca a presença do gênero diário. Não é porque tem verbos no infinitivo que é um diário. É um recurso a mais. C. Predominância de tom poético. Eu tenho predominância de tom poético? Tenho. Mas também isso não faz parte do diário. Não é porque eu vou escrever um diário que eu tenho que colocar rimas, metáforas, figuras de linguagem. Não, o diário é um desabafo pessoal. O item D. Uso de rimas na composição. É a mesma coisa do item C. O item D está incluído no item C. Rima é um recurso poético. Por ser, esses itens C e D estão aqui presentes nesse texto, mais por ser uma música do que por se aproximar do fato de ser um diário. E o item E, uma narrativa autorreflexiva. Desabafo pessoal, mostrar o que sente, um eu poemático usando a primeira pessoa para dizer o que está sentindo, através dos elementos que fizeram parte do seu dia, é exatamente a ideia que o item E propõe. Uma narrativa de autorreflexão. Ele está narrando, está contando uma história para mostrar como foi seu dia e como ele se sente em relação a isso. Está refletindo sobre si. Está refletindo sobre si, sim. Traço bastante presente também, Fernandes, em textos de caráter filosófico, né? Autobiografias às vezes aparecem com esse tipo de proposta. Então, item E de eu sei geografia, de eu sei linguagens e de eu vou passar. É a nossa resposta. Gostou aí? Gostei. Aí, tô dizendo. Muito obrigada, professor Bruno Maia, pela contribuição. E aproveitando este momento, eu quero recomendar a todos os alunos que vocês vão conhecer o lugar de prova. É super importante para avaliar o percurso do trajeto, avaliar o seu nervosismo, conhecer o espaço e contribuir para a sua prova, para um bom desenvolvimento dela. Continuando, vamos com o professor Fernandes. Moçada, a questão 7 é outra pedida bacana em provas de Enem. É outro assunto muito requerido, que fala exatamente sobre a questão de agronegócio, né? Eu vou direto, aqui você tem a competência 2, habilidade 6, a questão de gráficos e tabelas, né? E aqui o meu, aqui eu
eu imprimi, não ficou muito legal não, mas eu vou tentar ver aqui com vocês para a gente traduzir. Esse primeiro ponto aqui, onde tem a agricultura camponesa, você vai botar em cima que é o crédito, quanto ele recebe de crédito rural. A segunda coluna é a quantidade de terras, o tamanho e a área da propriedade. A terceira é a produção global, o percentual de produção que a agricultura camponesa vai gerar. Quarto, eu te confesso que eu não consegui traduzir, certo? O quinto é a mão de obra ocupada, beleza? Com esses elementos eu já consigo resolver a questão, mas vamos lá. Moçada, o que eu preciso de vocês quando se fala em agronegócio no Brasil? O Brasil é um dos países mais injustos quando se fala sobre a questão do campesinato, né? E a nossa injustiça é uma injustiça historiográfica. Você vai remontar a 1530, o sistema de Sesmarias. Esse sistema ele vai perdurar até 1822. O sistema de Sesmarias, ele é pessoal. Esse sistema de Sesmarias, ele foi elitista, ele foi concentrador. Maiores Sesmarias estavam onde? No Nordeste. Por que no Nordeste? Porque é onde nós tínhamos o principal ciclo agrário brasileiro, que era a cana-de-açúcar. 1822, independência do Brasil, finda-se o poder que Portugal tinha de ceder terras no Brasil. E não houve nenhuma legislação específica acerca exatamente da questão agrária. Resultado, nós iremos ter o princípio do direito romano do tipo sidets, o uso e posse. É de posse quem usa. O uso capião. Então, vai ser feito a partir de 1822 no Brasil um sistema de aquisição de terras a partir do uso capião, certo? Em 1850 muda-se a conjuntura social, política e econômica do Brasil. Em 1850 nós temos a chamada Lei de Terras. Quando eu falo sobre a Lei de Terras, moçada, a Lei de Terras foi a primeira lei a caracterizar no Brasil o princípio ou a finalidade social da propriedade rural. Ou seja, traduzindo, a propriedade ela tem um caráter, uma finalidade social que é produzir. Terras que não produzem, que não estão sendo utilizadas, devem ser devolvidas à sociedade. Daí a concepção das terras devolutas. As terras serão devolvidas à sociedade. E aí o Estado, como representante dessa sociedade, iria fazer a tal da reforma agrária. Alguns autores costumam dizer que a reforma, que houve uma mudança, uma reforma, ela foi de caráter conservador. Traduzindo, a reforma que nós vivenciamos pela Lei de Terras de 1850, ela simplesmente conservou os privilégios, a elite e os latifúndios no Brasil, particularmente no Sudeste por conta da aristocracia do café e no Nordeste por conta do coronelismo, certo? Então, entre 1850 e 1964, cresceu substancialmente essa concentração de terras no Brasil. Mas aí vem o período dos anos 50 e 60, quando a Liga Camponesa Nordestina, 1956, Francisco Julião, interior de Pernambuco, Fazenda Galileia, ele vai iniciar exatamente o movimento camponês nordestino. Esse movimento, nos anos 50, ele vai estar praticamente contextualizado com os movimentos de Cuba, da Revolução Nacionalista Cubana de Ernesto Che Guevara e Fidel, 1º de janeiro de 1959. Resultado disso, em Cuba eu tenho um movimento socialista, comunista, e no Brasil eu tenho um movimento camponês. Esse movimento camponês, feito com Francisco Julião, que era um jovem estudante de direito como Bruno Maia, de caráter marxista, certo? Então começamos a ter uma associação perigosíssima, certo, no Brasil, entre reforma agrária e marxismo, sabe? E aí a gente tem essa noção, Bruno, que reforma agrária é coisa comunista. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu nem concordo nem discordo, muito pelo contrário, continue. Tudo bem. O comunista ele não concorda nem discorda, muito pelo contrário, mas parece. Conversa. Bom, então quando a gente pega esse período, a gente vai vivenciar que há uma associação perigosa. É claro, reforma agrária é coisa comunista? Não. Reforma agrária é coisa de países desenvolvidos, que buscam exatamente a apropriação da propriedade rural em benefício da sociedade, em benefício do capital, pode ser, certo? Mas que se aproveita a propriedade para produzir. A partir daí, em 1964, assume o governo militar brasileiro, certo? Humberto de Alencar Castelo Branco, em novembro de 64, ele cria o chamado Estatuto da Terra. E a partir do Estatuto da Terra vem o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em 1970, a Embrapa, em 72. Nós teremos, em 1967, a criação da FUNAI, substituindo o SPI, Sistema de Proteção ao Índio. Nós teremos a criação dos agropolos e agrovilas, o processo de ocupação dirigida. Para onde? Amazônia e Centro-Oeste. E a última lei agrária que nós temos no Brasil, 93, Lei Agrária Itamar Franco, certo? Mas vamos conversar no seguinte, a partir do gráfico e das características da estrutura agrária brasileira, infere-se que a agricultura camponesa ocupa 24% das terras, está aí no gráfico, tranquilo?
porque ela é formada por grandes propriedades. Claro que não, moçada. A agricultura familiar, ela normalmente tem um caráter, muitas vezes, itinerante. É uma agricultura itinerante com baixas técnicas, baixa produtividade, mão de obra familiar, pequenas e médias propriedades com características de subsistência. Perfeito? Então, B, A, falso. B de bola, ele diz, a agricultura camponesa ocupa 74% da mão de obra porque utiliza um grau de mecanização inferior ao agronegócio. Pode gabaritar, certo? Fernandes, por que o agronegócio emprega poucas pessoas? Porque ela é mecanizada. A mecanização da lavoura no Brasil, década de 60, nossa Revolução Verde. Mas deixa eu só lhe dar uma dica. Se a Revolução Verde vai gerar o desemprego estrutural, certo? Vai retirar essa mão de obra para a colocação de máquinas e equipamentos, o que acontece? Ao mesmo tempo que eu estou gerando o desemprego estrutural, nós temos a formalização do emprego através da carteira assinada. Porque o operador da máquina, ele quer carteira assinada. Beleza? Onde é que está errado o item C? A agricultura camponesa prioriza commodities? Não. É agricultura no máximo para mercados locais ou regionais. D, o agronegócio tem 86% do crédito porque tem baixa fertilidade e as terras ocupadas. Pelo contrário, as melhores terras estão com o agronegócio. E a letra E, o agronegócio participa com 60% da produção global porque produz para o mercado interno. Gente, não. O agronegócio é commodity, é monocultura, é modelo de uma agricultura especulativa, plantation, tá claro? Plantation no sentido de exportações, perfeito? Então, latifúndios voltados à exportação, onde nós temos ali uma monocultura com insumos adubos, fertilizantes, máquinas, equipamentos, sementes híbridas e selecionadas. Moçada, gabarito, sétima questão, B de bola. Obrigada, professor Fernandes. Anote no seu encarte. Questão número 7, item B. E vamos dar continuidade com o professor Bruno Maia. Vamos lá. A questão de número 4, né, nossa última questão, ela tem um trecho de uma música que tem uma briga, né? O professor Fernandes conhece bem essa história, que foi uma discussão, uma suposta briga, né? Porque o Paulinho da Viola nunca assumiu essa história, de que a música Argumento teria sido escrita em resposta à música Retalhos de Cetim, que havia sido gravada, acho que em 73, 2 anos antes, por Benito de Paula, né? Que aí ele fez a música Argumento, que falava sobre o quê, professor Fernando? Você que gosta tanto de samba aí. Pois, bora cantar? Não, aí você quer demais, né? Mas eu canto. Você Posso cantar? pode cantar, olha aí. Vai perder a audiência, mas vou cantar. Olha aí, fica à vontade. Mas, rapaz, Paulinho da Viola, na interpretação de Fernandes. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada tá pedindo a falta de um casaco, de um pandeiro e de um tamborim. Sem preconceito, tem manias de passado, sem querer ficar do lado de quem não quer navegar. Faça como um velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Faça como um velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Me apaixonei. Coisa linda, que coisa linda. Cara, eu acho que depois dessa, minha vida como professor já era. Já era. É um cantor. É um cantor The de Voice verdade. não sabe o que tá perdendo. Rapaz, professor Fernandes aí demonstrando seus dotes artísticos. Mas isso aí. Cantado é bonito, viu, pessoal? Sem brincadeira. Isso cantado é bonito. Cantado com uma pessoa que, assim, que tem o talento realmente é muito mais legal. Não precisa humilhar os outros não, tu sabia? Vamos lá. Na letra da canção percebe-se uma interlocução. O que é uma interlocução? Uma fala entre o emissor e o receptor da mensagem. A posição do emissor é conciliatória, ou seja, quando ele fala argumento, tá legal, eu aceito o argumento, ou seja, ela é conciliatória no sentido de que, tá bom, vamos deixar de briga, eu aceito. Mas ele diz aqui, entre as tradições do samba e os movimentos inovadores desse ritmo. Ou seja, Benito de Paula, na época, né, tinha colocado a história do piano no samba, e ele diz no decorrer da música aqui, a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro e um tamborim, que são instrumentos típicos do samba, são clássicos, são elementares. Aí ele diz, a estratégia argumentativa de concessão nesse cenário é marcada no trecho. Como assim, Bruno? Vamos lá. Não é uma questão fácil. Ele disse que essa questão, o texto ele tem um caráter conciliatório, de fazer a paz. Mas ele coloca uma concessão. Como assim? Ele impõe uma condição. Onde é que essa condição vai ser imposta? Exatamente aqui quando ele diz, ó, tá legal, no começo, nos 3 primeiros versos. Eu aceito o argumento, mas, olha aí a conjunçãozinha adversativa, mas não me altere o samba tanto assim. Mesmo que ele aceite a paz, que ele se coloque numa posição de humildade, não, vamos parar de briga, mas não me altere o samba tanto assim, ou seja, essa concessão, essa imposição se dá exatamente no 3º verso, que dentre os itens está marcado pelo item A de aprovação, A de aridiçá, A de apaixonante, a apresentação do professor Fernandes cantando aí um samba de Paulinho da Viola.
Que é isso, mestre? Aí, show, hein? Depois dessa aqui eu abandono a bancada e vou correr para a música The Voice Brasil, que talento tá perdendo. Vamos lá. Professor, eu tenho certeza que os alunos viraram a cadeira para você. Olha aí, show, hein? Viraram, ficaram de costas. Pro outro lado. Dando continuidade, vamos finalizar com Fernandes, questão número 8. O cantor das multidões. Quem é o cantor? Eita, tu viu agora aí? Moçada, questão 8. A ilustração abaixo representa um fenômeno. Galera, o que você vai perceber aí? Olha só o que esse tabloide nos mostra. Nós temos uma América do Sul, certo? Consequentemente, do outro lado você tem a região da Bacia do Pacífico, a região da Ásia. E no centro, não sei se vocês estão percebendo, vocês vão ter aqui uma convecção, uma convergência de ventos para o centro do Pacífico. Isso aí você vai colocar do lado aí de vocês, que isso aí representa um fenômeno chamado El Niño, certo? El Niño. O El Niño é uma anomalia climática perceptível quando se chega ao período de dezembro. E como é que a gente consegue perceber isso? Em primeiro lugar, vejam que a moça que sopra dos dois lados, ela sopra mais devagar o vento de oeste, certo? Então os ventos alises soprarão com mais dificuldade, mais lentamente. Esses ventos soprando mais lentamente, eles vão levar para o centro do Pacífico e não para o extremo do Oriente as águas mais aquecidas. Então você imagina a seguinte situação, eu vou representar assim, ó. Está aqui a minha América do Sul, perfeito? Está aqui o Oceano Pacífico, esse meu copo aqui é o continente asiático. Em condições normais, os ventos alises sopram, levam toda essa água quente superficialmente para o outro lado do Pacífico, permitindo que a água fria e gélida que está no fundo do oceano, ela suba. Em condições normais, essa água fria sobe, certo? Transportando consigo nutrientes, aumentando, portanto, a taxa de piscosidade, melhorando a pesca na costa peruana. São condições normais, certo? Em condições normais, esses ventos chegarão até o outro lado. Chegando a esse outro lado aqui, ele vai convergir com ventos superficiais, vai se tornar mais aquecido, menos denso e sobe, e forma sobre essa área sul e sudeste asiático, bem como a Oceania, chuvas intensas. Esse movimento aqui, deslocamento do vento, que vai chegar da América do Sul até a Ásia, da Ásia subindo, voltando e descendo aqui de novo, esse movimento a gente chama de célula de Walker. Essa é a famosa célula de Walker. Nosso aluno que está aí me assistindo, lembra das aulas quando a gente falou o seguinte, o ar ascendente, ele é um ar mais aquecido, normalmente dotado de umidade quando ele passa sobre o oceano. Então esse ar ele sobe quente e úmido. Mas o ar que desce, chamado de ar subsidente, certo? A partir das convergências atmosféricas, ele vai gerar um centro de alta pressão e ele é um vento frio e seco. Portanto, na Cordilheira dos Andes não chove. Daí a existência de um deserto do Atacama, do Chile, certo? Um deserto extremamente inóspito, seco. Bom, quando eu tenho um fenômeno de El Niño, o que acontece? Ao invés de eu conseguir empurrar esse vento até o outro lado do Pacífico, ele só chega até o centro, que é o que mostra aqui. Então a minha célula de Walker, ela vem com ventos quentes e úmidos, só que ele vai fazer a sua ascensão no centro do Pacífico, provocando chuvas no centro do Pacífico. À medida que a minha célula continua a se deslocar, ela vem para o centro, entre a Amazônia e Nordeste. Então o meu centro de subsidência agora está no meio da América do Sul. Então eu quero que você anote assim, quem entendeu El Niño? Anote assim, ventos de oeste estão mais fracos, El Niño, ventos de oeste estão mais fracos, as águas próximas à Cordilheira dos Andes estão mais quentes, eu reduzo o processo de ressurgência, ou seja, a água fria não vai subir mais, porque se a água de cima está quente e continua quente, pelo princípio da densidade ela vai permanecer lá embaixo. Se a água de baixo está fria, os nutrientes não sobem, plantas não sobem. Consequentemente, eu não tenho boa pesca. Isso afeta diretamente a piscosidade na costa peruana. Eu alterei a movimentação da célula de Walker, cujo centro de subsidência vai ter um centro de alta pressão no Nordeste da Amazônia. E esse deslocamento de centro de alta pressão para o centro da Amazônia desloca exatamente o padrão de chuvas na região. Então, durante o El Niño, nós teremos secas na Amazônia e no Nordeste, por conta da subsidência da célula de Walker, e mais chuvas no Sul e Sudeste,
por conta do deslocamento das chamadas ACAS, Zona de Convergência da América do Sul, que nós conversamos em sala de aula. Então, na questão ele diz, letra A, pouco altera as condições climáticas da circulação atmosférica, absurdo. B, ocorre periodicamente, na verdade ocorre 2 vezes a cada 10 anos, em média, certo? Então ela não tem uma periodicidade, uma regularidade, certo? Na região. E ele ainda fala, sendo o principal fator de normalidade, na verdade ele vai gerar irregularidades no Norte e Nordeste. C, decorre exclusivamente do aquecimento global. Não, certo? D, provoca o aquecimento das águas do Pacífico Sul equatorial com alterações de circulação atmosférica de Walker, que resultam em chuvas excessivas no sul e sudeste, as ACAS, e estiagens prolongadas no sertão nordestino, a grande seca sertaneja, gabarito D de dado. Ok, professor Fernandes, muito obrigada pela contribuição. Se você perdeu o nosso programa, por favor, você o encontra no canal Aride Sá Oficial no YouTube, tudo bem? Antes das considerações finais, vamos ao gabarito. Questão de número 1, item D, 2, C, 3, E, 4, A, 5, C, 6, C, 7, B e 8D. Agradeço a presença dos professores, muito obrigada por compartilhar essa mesa comigo e deixo a palavra para vocês, aos nossos alunos. Eu queria desejar para a galera uma excelente prova, um excelente resultado, desejar muita paz, muita tranquilidade e que você consiga alcançar todos os seus sonhos. Né? Como eu sempre digo, sorte é para quem não se preparou. É impossível? Não é. É difícil. Mas vale a pena, porque se fosse impossível, você não estaria nem aqui tentando. Vão com Deus. Boa prova. Eu acho que toda a preparação que vocês tiveram ao longo do ano, todo o apoio que vocês tiveram da coordenação, do setor pedagógico da escola, certo? Dos pais de vocês, que é fundamental esse acolhimento familiar, ele vai contribuir positivamente. O conteúdo é fundamental? Claro que sim, mas é claro que também não é tudo, né? O nervosismo na hora da prova. Por isso que esse acompanhamento do ano, esse apoio familiar, essa construção que vocês têm para fazer a prova, é o que vai garantir o seu sucesso, não tenha nem dúvidas disso. Então, moçada, uma boa prova para vocês, felicidades e rumo à nossa comemoração, se Deus quiser. Valeu. Amanhã, aproveitando esse momento, vamos ratificar que nós vamos finalizar a revisão de linguagem e humanas. E teremos os professores Olavo e o professor Charles. Você não pode perder. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Tenha uma excelente noite e até amanhã. Há de amizade, há de alcançar, há de atualidade, há de aprovar, há de ação, há de acreditar, há de aprender, há de acertar, há de atenção, de acolher, de avançar, há de atitude, de atuação, de adiantar, há de aprovado, de amanhã, de acrescentar, há de aridição. Colégio Aride Sá, de aprovação no vestibular.